Graças e paz a todos, queridos. Hoje nós comemoramos o dia da Escola Bíblica Dominical. E é claro, na escola bíblica nós estudamos a Bíblia, ou estudamos assuntos temáticos, tendo a Bíblia como nosso norteador. Então, eu gostaria de falar sobre esse livro que precisa ser lido, entendido e obedecido. Outro dia eu estava fazendo a minha devocional, e nessa devocional tinha uma frase muito interessante que dizia o seguinte: muitos livros podem informar, mas somente a Bíblia pode transformar. Muitos livros podem informar, mas somente a Bíblia pode transformar. Então eu gostaria de falar sobre esse livro extraordinário, que por sinal hoje pela manhã estava conversando com uma irmã, e ela estava falando que se sentiu desafiada a ler a Bíblia toda ao longo desse ano, e ela estava dizendo então o quão desafiador é entender principalmente alguns livros e se manter concentrada na leitura de alguns livros. E realmente tem alguns livros, quando a gente se depara, muitos nomes, né? E as genealogias, mas ela está se mantendo firme nesse desafio. No desenrolo pastoral que nós temos todas as terças, e agora acontece online, né? O bate-papo dos adolescentes com o pastor, nós conversamos sobre Bíblia, batemos papos sobre Bíblia, né? Ou então trazemos assuntos e procuramos então analisar aqueles assuntos à luz das Escrituras Sagradas. Você, adolescente, está convidado a participar do nosso desenrolo pastoral, que agora está acontecendo online. Na última terça, nós iniciamos o bate-papo falando da história do povo de Israel, então tendo como ponto de partida a saída, o povo de Israel ainda no Egito, desde a época ali de José, e a saída dele. Saímos do Egito, então começamos a peregrinar ali pelo deserto, e na terça nós vamos continuar o nosso bate-papo. Você, adolescente, está convidado a participar. Mas vejamos lá na carta pastoral, mas eu vejo que essa carta não apenas é pastoral, mas é uma carta paternal que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Veja que orientação o apóstolo Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Verso 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que o nosso bom Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração. Por que esse livro deve ser lido, entendido e obedecido? Por que a Bíblia deve ser lida, entendida e obedecida? Primeiro, porque é uma palavra inspirada por Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo, no verso 16, vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. O apóstolo Paulo está falando da origem da Bíblia. É claro que aqui, de forma bem específica, ele fala do Antigo Testamento, que era a Bíblia hebraica, mas podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento são inspirados por Deus. A Bíblia se divide em duas partes, né? Antigo Testamento, Novo Testamento. Então, a Bíblia é composta de 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A ideia aqui, inspiração, esse termo vem do latim inspiro, que significa soprar para dentro. Homens movidos pelo Espírito
escreveram essas palavras sopradas por Deus. E não apenas Paulo vai falar sobre isso, mas Pedro também vai falar algo para que venha reforçar o quanto a palavra de Deus é importante e a origem da palavra de Deus. Veja lá, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas, as quais são fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Então, Deus soprou no coração do homem suas ideias. A Bíblia não é um livro mágico, a Bíblia não é um amuleto. De forma metafórica, nós podemos dizer que a Bíblia nasceu no coração e na mente de Deus. E aí a minha pergunta: como não ler algo que nasceu no coração e na mente de Deus? Mas, em segundo lugar, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho, porque essa carta é mais do que pastoral, é uma carta paternal, ele vai dizer que a Bíblia conduz as pessoas à salvação. E Paulo vai trazer à memória de Timóteo a sua infância. Se você for ver comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 15, diz lá: desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E aí vem o exemplo que começa na avó de Timóteo, a avó Loide, e depois passa para a mãe. A avó de Timóteo passa para a mãe de Timóteo, Eunice, e então a mãe de Timóteo transmite, talvez até mesmo a avó de Timóteo transmitiu os ensinamentos da palavra de Deus. São exemplos a serem seguidos. Sabe, queridos, elas não perderam tempo, mas investiram desde cedo na formação espiritual de seus filhos. E aí, querido responsável, você que tem filhos ainda na idade de infância, não perca tempo. Invista no crescimento, invista na formação espiritual daqueles que estão sob sua responsabilidade. A Bíblia é essencialmente um manual de salvação. E aí isso me traz à memória uma experiência de um irmão muito querido, e ele já deu esse testemunho algumas vezes, o irmão Jair Chagas Gertrudes. A experiência de salvação, a experiência do dia que ele conheceu a Jesus, isso já tem mais de 40 anos, e foi no dia em que a sua esposa se dirigiu ao hospital para ter o primeiro filho daquele casal. Então, o irmão Jair foi para casa e em sua casa ele tinha uma Bíblia. Até então ele não tinha aceitado a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. E ali na sua casa ele apanhou aquela Bíblia e começou a ler, começou a folhear e ler a Bíblia. E sabe o que aconteceu? Ele na sua casa ali, não estava numa igreja, não foi alguém pregar para ele. Não, ali lendo a Bíblia na sua casa, o irmão Jair Chagas Gertrudes teve um encontro real e pessoal com Cristo. E até hoje o irmão Jair é um irmão fiel ao Senhor. É alguém que dá um excelente testemunho de ser um discípulo de Jesus. Então, queridos, a Bíblia é muito clara em apontar que salvação somente pela fé em Cristo Jesus. O Paulo mesmo vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, verso 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E se a gente continuar, vai dizer, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, a minha segunda pergunta: como não ler algo que nasceu no coração de Deus?
E como não ler algo que vai me conduzir à salvação, que vai me conduzir à vida eterna? Talvez hoje, você que está me ouvindo ou me vendo, talvez hoje seja o dia de você tomar a decisão que vai reverberar na eternidade, assim como o irmão Jair tomou a decisão de aceitar a Jesus pela fé como único, suficiente Senhor e Salvador. Pela graça, é um favor imerecido. Mas sabe, queridos, o apóstolo Paulo vai dizer que esse livro, a Bíblia, esse livro extraordinário, que tem poder para transformar a vida de uma pessoa, desde que essa pessoa esteja disposta a obedecer, é um livro útil. É isso que vai dizer. É útil. E aí, a ideia aqui dessa palavra significa benéfico, vantajoso. E o apóstolo Paulo vai continuar. Ele vai dizer, é útil para ensinar. A ideia aqui é que nossas doutrinas, nossos ensinamentos, eles são extraídos da palavra de Deus. Nela, na Bíblia, temos a nossa única regra de fé e prática. Um dos grandes questionamentos do reformador Martinho Lutero foi justamente a igreja estar acima da Bíblia. Não, e Martinho Lutero questionava isso por demais. Sabe, querido, querida, nada nem ninguém deve estar acima da palavra de Deus. Nem as nossas experiências. Mas eu tive uma experiência. Não, pelo contrário, as nossas experiências, elas precisam estar em concordância com a palavra de Deus. Porque ela é útil para ensinar. As nossas doutrinas, elas são extraídas, elas foram tiradas da palavra de Deus. Mas o Paulo continua, escrevendo ao seu filho na fé, né? É também útil para repreender. E aí a ideia é que a Bíblia é útil para mostrar ao homem o caminho errado. Ela irá chamar a atenção do erro que o homem está cometendo. Então eu leio a Bíblia e quando eu leio, eu vou ter consciência, se porventura eu estiver trilhando pelo caminho errado, de que estou errado. O salmista lá no Salmo 119, verso 1, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ou seja, extremamente feliz, a ideia de bem-aventurado, né? Uma pessoa feliz, são irrepreensíveis no seu caminho. E quem é o irrepreensível? Aquele que anda na lei do Senhor. Aquele que não é repreendido. Lutero, e eu já disse dele na ilustração passada, ele foi repreendido quando estava lendo a palavra. Ele descobriu que estava trilhando por um caminho errado. E aí, ele então pôde começar a trilhar por um outro caminho. Querido, querida, obedecendo a palavra, eu encontro felicidade e me torno irrepreensível. Lembra do Salmo 119, verso 1? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Mas também, Paulo vai dizer, essa palavra é útil, a Bíblia é útil para ensinar, para repreender e para corrigir. Sabe por quê? Porque a Bíblia não apenas aponta o erro, mas também aponta como me tornar certo. Através da Bíblia, o homem tem condições de corrigir. Se porventura eu estava trilhando por um caminho errado, então, lendo a Bíblia, eu tenho condições agora de corrigir a rota, corrigir o caminho. Que beleza! Que maravilha! Ela não apenas diz que eu estou errado, mas ela me aponta o caminho certo. Que é o que diz aqui no verso 16 ainda, é útil para nos manter no caminho certo, que é a ideia de educação na justiça, ou criação naquilo que é reto em outras versões. Timóteo, desde menino, se manteve no caminho certo. E aí, eu sempre digo que os testemunhos, eles são sempre muito bem-vindos, né?
E nós sabemos que Deus, ele tem o poder de transformar vidas e pessoas desde que elas queiram. E às vezes nós valorizamos por demais, não que não devemos valorizar, mas valorizamos só um tipo de testemunho. Aquele testemunho do que era ex aquilo outro, ex aquilo outro. Mas aquele que nunca foi ex, ele até se sente diminuído, né? Ele pensa assim, eu vou fazer alguma coisa para ter uma história para contar. Mas sabe, queridos, se eu tivesse que escolher um testemunho para ouvir, eu gostaria de ouvir um testemunho de alguém como Timóteo, que nasceu, o seu lar era um lar que seguia os valores e princípios da palavra de Deus, foi criado nesses princípios e valores, não se afastou e não se desviou dos caminhos do Senhor. Se manteve na educação da justiça. Que testemunho bonito! Você, querido, querida, você que é criança ou você que é adolescente, se mantenha na educação da justiça. Você que é jovem, você que é adulto, se mantenha na educação da justiça. Você que trilhou pelo caminho tortuoso e agora corrigiu o seu caminho, se mantenha na educação da justiça. O Salmo 119, verso 11, diz o seguinte: guardo no coração as tuas palavras, ou guardei no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Qual é o antídoto contra o pecado? Tem antídoto? Tem. Guardar a palavra no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perceberam o quanto essa palavra ela é útil? Perceberam que nossas doutrinas elas foram extraídas dessa palavra? Essa palavra nos mostra o caminho errado, porque ela nos repreende. Essa palavra também aponta o caminho certo. Sabe por quê? Ela nos corrige. Mas essa palavra também nos ajuda a nos mantermos no caminho certo. Educação da justiça. Diante de uma palavra dessa extraordinária, diante de um livro desse maravilhoso, que é a Bíblia, por isso que você deve ler, deve entender e eu lhe sugiro obedecer. A origem da Bíblia está em Deus. Foi inspirada por Deus, nasceu no coração e na mente de Deus. Essa palavra, a Bíblia, nos conduz à salvação, assim como conduziu a Timóteo. E ela é útil. Ela é útil para ensinar. Ela é útil para repreender. Ela é útil para corrigir. Ela é útil para me manter no caminho certo. Essa palavra é um manual para a vida. Que você possa ter a sua Bíblia como um manual para a vida. Mas, como todo manual, ele precisa ser lido, entendido e obedecido. Vamos orar? Pai querido e Deus de amor, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos pela escola bíblica dominical, onde estudamos a tua palavra. Graças te damos pelos nossos professores que a cada dia têm se disponibilizado a ser instrumento em tuas mãos para nos ensinar a tua palavra. Graças te damos pelos nossos educadores religiosos. Graças te damos pela nossa educadora religiosa, a irmã Sueli, que tem se empenhado e não tem poupado esforços para que a nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista da Posse seja uma escola que venha ensinar a Bíblia desde a criancinha, da mais tenra idade, até o irmão mais experiente. Te agradecemos, ó Pai, por essas vidas preciosas. Te agradecemos pela vida da irmã Sueli. E continue, Pai, nos repreendendo, nos corrigindo e nos ajudando a manter no caminho certo. Mas para isso, nós precisamos ler, entender e obedecer a tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.
Amém e amém. Querido, querida, que o nosso bom Deus a todos abençoe.